para tentarmos resumir o que aconteceu, é que entendeu o Governo, e nós achamos sempre bem, criar um modelo de subsidiação de rendas que, de alguma maneira, é semelhante, tem algumas semelhanças com o nosso programa Porto Solidário. Não vou aqui questionar se ele é bom ou se é mau. A verdade é que, quando nós fomos analisar e comparar o universo dos dois programas, o universo não coincide. Por um lado, nós temos cidadãos que podem recorrer ao programa Porto Solidário e que não são elegíveis ao apoio do Governo, e esses não há problema, porque naturalmente nós podemos manter os apoios que tínhamos. O problema resulta naqueles cidadãos que são automaticamente apoiados pela medida do Governo e que assim deixam de poder receber o subsídio da Câmara por causa dos termos do nosso regulamento e da própria legislação. Quando nós fomos depois olhar, e agradeço muito ao Sr. Vereador e também à Domus o trabalho que fizeram, muito rápido, fomos olhar vários exemplos, percebemos que ainda havia um problema pior, porque se o Governo passasse a dar aquilo que nós dávamos, nós ficávamos todos satisfeitos e toda a gente ficava satisfeita. Para os moradores era automático, o nosso programa não é automático, para os cidadãos o recurso era o mesmo e nós poupávamos dinheiro. A verdade é que a diferença era uma diferença abissal e, portanto, nós percebemos que subitamente havia pessoas que, com o regulamento atual, e há pessoas que com o regulamento atual ficam fora. Isto ainda por cima, numa fase em que nós tínhamos aberto as inscrições para um novo programa. Portanto, o próprio Ministério reconhece que há um problema, o que vai implicar, por um lado, uma medida legislativa, mas que ainda assim obriga a que nós façamos uma alteração ao regulamento. Aquilo que nós estamos a propor aqui, às senhoras e aos senhores vereadores, é o início do procedimento, porque a alteração ao regulamento implica um conjunto de formalidades e esta é a primeira formalidade. Mais uma vez aqui, o que acontece é que o Governo não ouve os municípios. Se tivesse ouvido os municípios, e não somos só nós que estamos com este problema, estamos nós, está Matosinhos, está Gaia, está Mafra, há dezenas de municípios que depois do Porto, porque acho que nós fomos dos primeiros, criaram programas semelhantes a este. Bastaria que o Governo tivesse legislado neste sentido. Dizer assim, no caso dos municípios em que estes programas existem, os programas continuam a existir e o Governo contribui para que os municípios possam alargar esses programas. Tinha sido muito melhor, tinha sido muito mais barato, tinha sido muito mais razoável. Ainda por cima, tinha sido... E porquê é que tinha sido melhor? O nosso programa tem um interesse superveniente a qualquer apoio destes que foram agora feitos como automáticos. É que o nosso programa paga aos municípios, aos inquilinos, depois deles demonstrarem que pagaram a renda. Isso tem uma enorme vantagem, porquê? Porque isto sossega muitas vezes os senhorios. Em muitos casos, os senhorios, ao saberem que dessa forma têm uma garantia de renda, escusam-se a despejar os municípios quando há, por exemplo, atrasos, porque sabem que o município vai, no fim, chegar com o dinheiro da Câmara e lhes vai pagar. Portanto, o nosso programa, ainda por cima, era melhor sobre este ponto de vista da estabilização do mercado e daquilo que pretendemos todos, uma sã convivência entre senhorios e inquilinos. E isto não está acautelado no modelo automático. O que acontece é que nós temos neste momento um programa do Estado que é oficioso, portanto não carece de candidatura, e que transformaria, se nada fosse feito, em 88% dos casos que já hoje presentemente são apoiados, em casos incompatíveis. Portanto, teriam que prescindir do apoio da Câmara Municipal e passar a ter o apoio do Estado. O drama é este que o Sr. Presidente acabou de escrever, é que, feitas as contas, a maior parte destes 88% das pessoas receberiam muitíssimo menos do Estado do que estão atualmente a receber através deste apoio municipal. Portanto, o que há a fazer são duas coisas. Primeiro, uma alteração legislativa da responsabilidade do Ministério da Habitação, que, no fundo, venha salvaguardar que quem hoje tem apoio mantém esse apoio, e a lei tem essa prerrogativa, a lei tem um valor superior ao nosso regulamento, mas, por outro lado, há um problema porque, como disse o Sr. Presidente, nós estamos neste momento a analisar as candidaturas da 11ª edição e nós não podemos neste momento atribuir novos apoios àqueles que vierem a ser apoiados
pelo Programa Nacional, pelo Programa do Estado, a não ser que se faça uma alteração ao regulamento do Porto Solidário, que o transforme num programa, no fundo, complementar ao apoio que o Estado vai dar de forma oficiosa. É esse procedimento que aqui estamos a iniciar. Isto é um regulamento com eficácia externa e, portanto, carece sempre deste primeiro ato, depois de uma discussão pública, de uma proposta de alteração do regulamento, que eu devo dizer que já está na sua maioria feita, portanto, isto trata-se de alterar um artigo no regulamento, mas que tem de passar por esta tramitação, que vai acarretar, inevitavelmente, um atraso de 2 meses a 2 meses e meio nos novos apoios a serem concedidos no âmbito da 11ª edição do Porto Solidário. Com certeza que nós pretendemos manter este programa, portanto, que fique claro, o município do Porto pretende. Agora, o que nós não podemos é cometer ilegalidades. Aliás, outros municípios têm falado comigo. Ainda ontem à noite me ligou o Sr. Presidente da Câmara de Mafra, muito preocupado também porque os serviços jurídicos deles verificaram o mesmo problema. E todos os municípios neste momento que têm programas análogos, também falei com o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, é no sentido de tentarmos articular este procedimento para, o mais depressa possível, pormos as pessoas a receber aquilo que nós pretendemos entregar às pessoas. Eu entendo as preocupações, no entanto, do nosso ponto de vista, parece-nos excessivo todo o discurso que tem sido feito à volta desta matéria. Sabemos que o Ministério tem estado em articulação com a Câmara Municipal do Porto, houve para isso um período de consulta pública, que também defendo que esta conversação deveria ter sido anterior, mas ainda assim a consulta pública foi usada para esse fim. Em relação ao Porto Solidário, somos insuspeitos para falar dele, visto que a sua origem em 2014 era então o vereador da Habitação, Manuel Pizarro. Saudamos o Executivo por tê-lo sabido manter e inclusive aumentá-lo. No entanto, e ao contrário das preocupações, achamos que a lei geral deve ser mais genérica, e daí estamos de acordo com ela, cabendo aos municípios a sua adaptação, no caso dos municípios que têm este tipo de apoios. Digo que, sinceramente, não vemos grandes dificuldades na resolução deste problema e estaremos, evidentemente, disponíveis para, com o Executivo, fazer as alterações e aprová-las. Aquilo que foi anunciado, foi posto em discussão pública, foi um PowerPoint, feito pela Sra. Ministra de uma forma absolutamente atabalhoada. Não havia em sítio nenhum, aliás, nós até saudamos que o Governo estivesse a anunciar programas semelhantes ao que a Câmara Municipal do Porto tinha. O que nós verificamos depois é que, sem nenhuma discussão pública, peço desculpa, é apresentado um diploma, é publicado um diploma, em que, objetivamente, criava um problema fortíssimo aos nossos municípios. E, portanto, a tomada de posição do município do Porto é perfeitamente justificada porque, objetivamente, a discussão pública foi uma burla. Uma discussão pública, quando nós vamos pôr o regulamento à discussão pública, nós temos todo o cuidado de pôr lá todas as alíneas e tudo. É que na discussão pública não havia nada. Apenas dizia, o Governo vai apoiar a renda. Não havia mais nada. Nós iremos acompanhar esta proposta e congratulamos-nos com a alteração deste regulamento para permitir às famílias que beneficiam deste apoio poder continuar a contar com o Porto Solidário. Compreendendo a necessidade de alertar os cidadãos para o problema que o programa Mais Habitação poderia causar, não podemos deixar também de lamentar que esse alerta tivesse gerado grande ansiedade entre todos os que dependem deste apoio para fazer face aos seus custos com os arrendamentos ou prestações de empréstimos para a compra de habitação. Eu acho que aquilo que as pessoas querem ouvir lá fora é que vão ter que andar ali durante um tempo a ver como é que vão conseguir pagar a renda ao senhorio, mas podem dizer ao senhorio, olha, a Câmara do Porto vai pagar. E estou convencido que os senhorios têm sido essa experiência que nós temos, sabendo que o dinheiro vai chegar ao bolso dos seus inquilinos, que vão relativamente a eles ter a flexibilidade necessária para, se calhar, terem que receber daqui a 2 meses, porque até lá, em menos de 2 meses, eu não vejo como é que nós vamos pagar. Agora, repito, do nosso lado, enquanto eu for Presidente de Câmara, Sra. Vereadora, nós temos excelente relação com o Governo, temos excelente relação com esta Ministra. Nós não conseguimos compreender porque é que estas coisas são feitas assim. E sempre que forem, e sempre que prejudicarem os municípios, eu cá estarei para falar, independentemente das conveniências políticas dos partidos. A CDU vai votar favoravelmente, sempre dissemos, já aqui também, que este foi um processo da parte do Governo atabalhoado, e aí concordamos com algumas
críticas que faz a este processo, porque se agora estamos a chegar a uma convergência de posições entre o município e o governo neste campo, isso poderia ter logo sido feito antes da apresentação pública do processo e da criação de instabilidade e de preocupações em todo este campo. Há duas coisas. Uma é para as novas candidaturas. Para isso estamos nós a preparar um novo regulamento. Para as atuais, e o Sr. Vereador Teresa Semabiel, por isso é que me parece que, de alguma maneira, o toque que deu é um pouco injusto, é que para as atuais nós precisamos mesmo de uma alteração legislativa, sob pena de, inclusivamente, termos que lhes pedir a devolução, porque como o Governo decidiu que o apoio é retroativo a janeiro, nós poderíamos ter, se não houver uma alteração legislativa, nós temos que ter com aquelas pessoas assim, devolva a massa. Veja bem. O PST tem sido bastante crítico relativamente ao programa da habitação do Governo. Já manifestamos as nossas preocupações noutras reuniões e confirma-se os motivos para tal. Portanto, não poderíamos estar aqui hoje mais indignados com um programa que estava a funcionar de forma eficaz e ter uma mais-valia para os nossos munícipes e percebemos hoje que as novas candidaturas vão ter um atraso de 2, 3 meses. Portanto, isto assume especial gravidade. Estamos aqui a falar também de possibilidade da questão do retroativo, mas estamos a falar de pessoas que precisam dos apoios. Portanto, claro que é melhor existir retroativamente esse apoio, mas as pessoas precisam do apoio no imediato. Portanto, acontece que o Governo, como nós fomos alertando, está a utilizar um problema grave da população na área da habitação para fazer propaganda política, e isto aqui no Porto é por mais visível, porque em vez de estar a beneficiar a população, está a prejudicar e a colocar em risco, nomeadamente, que as pessoas possam pagar ao dia de hoje as rendas de sua casa. E também a questão da segurança dos próprios proprietários, porque estão com uma determinada perspectiva e percebem que isso também lhes está a ser as expectativas mais uma vez defraudadas. E, portanto, vamos naturalmente apoiar esta proposta e todas aquelas que sejam de apoio à habitação no Porto e também manifestar novamente aqui o nosso desagrado por estas medidas de habitação de forma unilateral,